Fala, Enenzeiros e Enenzeiras, a gente tá aqui para mais uma questão comentada dessa playlist que vai chegando ao fim, que é a playlist da semana de 1922. Se você não conhecia, 9 episódios ainda restam, nós temos 10 episódios, esse é o 10º episódio da playlist que resolveu comentar assuntos ligados à Semana de Arte Moderna de 1922 e que estiveram presentes em questões do Enem. Na minha opinião, imperdível para você que está se preparando para qualquer prova, inclusive, principalmente, o Enem, tá bom? Então, nesse 10º episódio, a gente vai para 2022, segunda aplicação, a gente vai fazer a questão de número 25 do caderno azul, vocês estão vendo aí. Eu ranquei, pessoal, como dificuldade baixa, tá? Não sei se vocês vão achar a dificuldade baixa, mas qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários para que eu também aprenda o que pega vocês na hora de fazer as questões, tá bom? É o item de 1015 do meu livrão, olha aqui ele, 1100 questões do Enem arrumadinhas por assunto. Você pode, por exemplo, treinar todas sobre modernismo da primeira geração lá no livrão. Aí, Deco, como é que eu adquiro esse livrão? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço do meu site. Lá você fica sabendo não só sobre o livrão, mas também principalmente sobre os cursos preparatórios para o Enem. Porque nada mais importante do que você se preparar com quem tem experiência. Essa experiência eu tenho aqui para vocês. Vocês vão ver na hora de responder a questão como tudo fica muito simples, tá? Então, como eu estava dizendo, é a questão de número 1015 na página de número 370 do livrão, que tem 404 páginas. É exercício para danar para você pegar uma revisão boa, tá bom? Então, seguindo nossa técnica usual aqui no YouTube, Medeiros BTF, referência bibliográfica não sei quem é, quilombos, políticas patrimoniais e negociações. Tá bom, esclarece alguma coisa, pouquinha, mas diz alguma coisa. Em Barrio A, Mota A, Gomes MH, organizadores, tá? Então isso faz parte provavelmente de uma coleção universitária com vários artigos científicos sendo publicados. Inovação cultural, patrimônio e educação, disponível em campus.usal.es, tá bom? Acessem 4 de setembro de 2017 com adaptações. Uma referência bibliográfica grande não ajuda tanto, né? Porque o Enenzeiro, Enenzeira que está fazendo não conhece tanto. Esses autores também não conheço, nem que necessariamente uma revista acadêmica, tá bom? Mas sempre é bom dar uma lida. Vamos ver, portanto, aí do que fala o comando. Essa ideia nacionalista, ideia nacionalista, né? Surgiu dos sonhos de Mário de Andrade e da Semana de Arte Moderna. Então a gente sabe que o modernismo de 1922, ele basicamente, pessoal, tem 2 momentos, tá? Ele tem um primeiro momento, logo inicial, de trazer as vanguardas europeias e as novidades estéticas para o país, e um segundo momento caracterizado por um nacionalismo maior. Isso vai se materializar em movimentos dentro da Semana de Arte Moderna, na verdade, dentro do modernismo de número 1, que são movimentos como Pau-Brasil, Verde e Amarelo, Antropofagia, com certeza você já ouviu falar, aqui na playlist tem alguma discussão sobre, tá? Então vai aqui, confere, vem aqui, né? Confere os episódios anteriores, tá bom? Então essa ideia nacionalista que surgiu com o Mário de Andrade, com os modernistas de 1922, visava o quê? Tá? Nem li o texto, tá? Mas a gente consegue até responder sem ler o texto, salvo engano meu. Então veja, o modernismo de 22 e suas ideias nacionalistas, né, tentam fazer esses 2 aspectos e não trazer o quê? Incorporar o patrimônio nacional às culturas negra e portuguesa. Não, gente. É uma questão incompleta, tá? Porque falta aqui o aspecto indígena, tá bom? Então, negra e portuguesa apenas é algo limitado, não dá conta da presença indígena, que, por exemplo, você se lembra em telas famosíssimas como o Abaporu, tá bom? Aí, Deco, mas eu não poderia dizer que a letra A está incompleta porque não traz aí o aspecto também das vanguardas, não, o aspecto da arte europeia. Meu senhor, minha senhora, nós estamos falando de nacionalismo, tá bom? Então não tem como falar de vanguardas europeias para tornar a letra A incompleta, tá? Isso é um erro de interpretação, pelo amor de Deus, tá bom? Então letra A é a falha da cultura indígena ausente, tá bom? Então, representação das realidades social e econômica do início do século. Vacilou, falou besteira aí. Quem pensou, né, que isso tem a ver com modernismo e Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna, um movimento estético. Isso aqui, meu amigo, minha amiga, teriam a ver com pré-modernismo, tá? Realidade social e econômica do início do século. E, forçando um pouco mais a barra, modernismo 2, dos anos 30, que não é tão início do século mais, né? Mas o pré-modernismo tentou isso, tá bom? Então, não vou também no item B. A Semana de Arte Moderna visava
o reflexo da igualdade mestiça, nos processos de patrimonialização, agora saiu. Então, igualdade mestiça nos processos de patrimonialização. Vou ler até devagar. Gente, o que é um processo de patrimonialização? É quando alguma coisa começa a entrar no patrimônio, tá bom? É um processo de patrimonialização quando aquele bem entra no patrimônio cultural. Beleza, tá bom? Então, os processos de patrimonialização mostram uma igualdade mestiça. Não, gente, nesse momento o modernismo não é reflexo da igualdade mestiça, tá? Essa igualdade mestiça ainda não havia sido conquistada. Eles estão levantando a partir de 1924, principalmente, essa bandeira, tá bom? Então, o modernismo de 22 não é reflexo da igualdade mestiça já. Eles levantam essa bandeira para trazer para a arte nacional, para o patrimônio cultural nacional, e por isso que Mário de Andrade vai ser muito importante, porque Mário de Andrade vai recuperar esse acervo plural da cultura brasileira mestiça que ainda não estava presente, por exemplo, no nosso patrimônio, constituído muitas vezes pela imitação de modelos europeus, tá bom? Então, letra C também não acontece não, mesmo sem ler o texto. Vou ler o texto do final, tá? Vou fazer ao contrário, para mostrar para vocês que Enem é conteúdo, tá? Que Enem não é mera interpretação de texto e que às vezes só ficar vendo a resolução, né, para explicar o item não vai te ajudar tanto se você não tiver o quê? A bagagem, se você não aprender dessa lição aqui que a gente está dando para vocês, o conteúdo, tá bom? Então, ideal, a Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, ambos têm um ideal de diversidade cultural como categoria da identidade nacional. Sim, é um ideal, veja, não alcançou ainda, mas é a ideia de tornar essa diversidade cultural como uma categoria da identidade nacional. Não é à toa que Mário de Andrade escreve uma Macunaíma, tá? Que vai ter toda essa amplitude da cultura brasileira presente. O livro acontece na região do estado do Amazonas. Abraço ao pessoal de Manaus, estive recentemente lá. E depois o Macunaíma vai, por exemplo, para São Paulo, atrás da Muiraquitã, que foi perdida e foi encontrada pelo Venceslau Pietra. Então ele vai lá para São Paulo, mas ele dá um pulinho lá no Rio de Janeiro, ele dá um pulinho na Bahia. Então Macunaíma é um mapa realmente cultural da diversidade brasileira, tá bom? Então, letra D, perfeita para modernismo 1922, perfeita para Mário de Andrade. E Constituição, letra E, finalmente, o modernismo visava a constituição da materialidade e da multiplicidade socioculturais. Então, veja a letra mais interessante de marcar. A letra D é boa e a letra E poderia despertar alguma dúvida, porque o modernismo de 1922 tem realmente uma multiplicidade, né? Essa questão da multiplicidade cultural, eu poderia dizer aqui. O que a gente não vê, né, como marca do modernismo, da Semana de Arte Moderna em especial, é a constituição dessa materialidade, multiplicidade social, né? A gente não vai ver esse aporte, podemos dizer assim, das diversas classes no modernismo de 1922, da Semana de Arte Moderna. Ele é mais estético do que social. Então, constituição de uma materialidade e multiplicidade, também parece que eles estão construindo isso que já existia no Brasil. Eles só estão mostrando, eles estão trazendo na arte. Então, também não gosto da constituição dessa materialidade e do sócio, portanto, aí. Mas vou ler ainda o texto, tá? Então, já fiz aqui a resolução para os mais apressados, para as mais apressadas, e agora a gente vai ver o texto, que é curtinho, e aí a gente vai debatendo alguma coisa que surja, tá? O texto é bem interessante, gente. Eu até pensei em colocar o título originalmente desse vídeo como Ecos da Semana de Arte Moderna. Adoro nas minhas aulas colocar esse título, Ecos, ou seja, coisas que vieram depois, mas que têm uma reverberação de movimentos anteriores. Então, por exemplo, dá para dizer que a Cecília Meirelles tem ecos do simbolismo, né? Que ela tem, por exemplo, no Romanceiro da Inconfidência, ecos do neoclassicismo, arcadismo no Brasil. Então, esse textinho fala, digamos assim, dos ecos da Semana de Arte Moderna ao longo do século XX. Algo até que eu faço para quem é meu aluno presencial. Lembre também, meu aluno aqui nos cursos da internet no online, vai se lembrar que eu faço uma aula, 2 aulas, na verdade, falando da cultura brasileira, começando justamente lá em Mestre Ataíde. Fica aqui a sugestão para você ver o vídeo. Lá em Mestre Ataíde, e chegando, na verdade, né, até o contemporâneo. Então também vou deixar aqui para vocês um vídeo sobre Chico Science e Mangue Beat, algo que tem a ver com essa conversa e com um eco modernista de 1922. Então veja, a partir dos anos 70, diz o texto, a diversidade, olha como ele tem até
o trecho que está na resposta verdadeira, né? A partir dos anos 70, a diversidade étnica e cultural, tá vendo? Então, diversidade cultural está até na letra D, ganha maior reconhecimento com movimentos culturais, então movimentos que têm uma organização, tais como a Tropicália, o tropicalismo, sim, né? O movimento tropicalista, como diz o poeta concretista Décio Pinhatari, foi uma geleia geral, né? Então, o tropicalismo que vai puxar várias vertentes da cultura brasileira. Os afro-baianos, os novos baianos também vão trazer essas diversas referências. As inserções de referências religiosas afro-brasileiras na bossa nova. Então, por exemplo, os afro-sambas, vamos ver aqui, ó, um trechinho que eu até separei, os afro-sambas de Vinícius de Moraes e Baden-Powell, né? A gente tem aqui nesse trechinho, ó, amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer, se é canto de ossanha não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, né? O amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Então a gente tem aí essa presença da cultura africana na bossa nova, movimentos como o Teatro do Oprimido, né, movimento que visa trazer uma conscientização política sobre a realidade brasileira, até no aspecto mais social do que cultural, né, o que poderia até ser um distrator aí para te levar, por exemplo, para a letra B, né, a letra B tem um pouco essa cara aí do Teatro do Oprimido, se fosse uma questão apenas sobre o Teatro do Oprimido, mas tudo isso foi antecipado pelo movimento de cultura popular, né, fundado por Paulo Freire nos anos de 1960. Então a gente vê que é como eu falei, né, um eco da Semana de Arte Moderna. Então, relendo o comando, olha só, essa ideia nacionalista, que eu já falou aí dela, né, surgiu dos sonhos de Mário de Andrade e da Semana de Arte Moderna, que visava o quê, né? Então, um ideal da diversidade cultural como categoria identitária nacional. Tá fechando aí, portanto, nosso gabarito bonitinho, letra D. Tá? Então, se você agora quer também aqui fazer a questão mais difícil da prova de 2022, primeira aplicação, te convido a ver esse item que falou sobre maneirismo. Mais de 1.700 acessos até hoje nessa questão minha aqui no YouTube. Se você não sabe o que é maneirismo, é mais uma razão para que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui do lado, tá bom? Beijo, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.